Olá! Hoje é dia 21 de outubro de 2016, é o dia do podcast no Brasil e essa é a quarta edição especial do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de uma ensolarada Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E daqui de uma São Paulo que está nublada, eu sou o Felipe Meyen. Feliz dia do podcast, Caio. Feliz dia do podcast, meu caro cabeça. Hoje uma edição especial surpresa para celebrarmos a data e esse formato que nos é tão caro, né, cabeça? Exatamente. A gente, contagem de exatamente número 1 já, contando aqui na edição especial. Mas estamos comemorando o dia do podcast, uma iniciativa nacional para promover o podcast brasileiro. E a gente não poderia deixar de dar a nossa contribuição. É isso aí. Para abrilhantar o seu preâmbulo de final de semana, vamos dar algumas recomendações, algumas coisas bacanas que a gente preparou aqui para que você se envolva ainda mais no universo dos podcasts. Algo que é muito interessante e muito legal, né, cara? Isso aí. Eu acho que primeiro, cara, a gente podia dizer por que a gente resolveu fazer o nosso podcast, né? Eu estava buscando aqui os e-mails e eu lembro do e-mail de 2011, acho que foi em setembro de 2011, quando você mandou só uma mensagem assim, vamos fazer um podcast? Eu acho que tinha um pouco de uma dose de ingenuidade nossa, né, nesse formato, mas que provou ser muito bacana e a gente recomenda que você, se tiver uma ideia, se quiser pôr as coisas para frente, deixe a timidez de lado e faça o seu próprio podcast. Pois é, eu sou apaixonado pelo formato desde que eu conheci a coisa em 2004 e já havia tentado fazer podcast sozinho, já havia tentado fazer podcast usando um robozinho ao invés da minha voz, que eu não achava minha voz legal, depois eu não tinha um microfone legal, e aí enrolando a coisa. Mas chegou um dia, em 2011, que eu realmente falei, não, eu tenho que fazer um podcast, eu acho que vai ser muito bacana. Vamos falar da profissionalização, da necessidade de profissionalizar o mercado de comunicação. E a pessoa que me veio à cabeça foi você, cabeça, porque a gente já havia conversado sobre isso várias vezes, né? A gente sofria das mesmas dores, né, Caio? Pois é, trabalhando em agências, eu dando aula e a gente precisava extravasar. E aí foi muito bom porque começou, né, cara? Isso, e aí assim, é um processo que eu acho que é uma angústia de muita gente, que é o seguinte, assim, eu vou ter conteúdo para falar, a gente está agora, se fizer o acumulado, essa é a edição 117 de um podcast produzido por mim e por você. Pois é. E eu acho que um ponto interessante é que você vai chegar num processo de maturidade do negócio e você vai entender que você pode extrapolar novos caminhos, você pode criar novos caminhos, extrapolar o seu tema atual e eu acho que é isso que a gente tem feito aqui, né, Caio? Pois é, isso a gente tem tentado fazer, tem feito, e isso que você falou de ampliar e extrapolar, a gente vai conseguindo agora graças aos nossos mecenas. Então, um recadinho para você aí, dá uma acessada lá no aindasemno.me, vê o nosso link para o Patreon ou vai direto lá no Patreon, patreon.com/aindasemnome e conheça um pouquinho das nossas metas, os nossos objetivos e por que a gente precisa de financiamento. E é o mesmo que acontece com muitos podcasts brasileiros. É engraçado que fora do Brasil, a gente vai dar algumas recomendações de podcast para você assinar hoje. Fora do Brasil, já é bem tranquilo as pessoas falarem que são podcasters. E é bem tranquilo também, relativamente tranquilo, você conseguir sustentar a sua vida com podcast. Aqui no Brasil ainda são poucos, ou quase nenhum, mas estamos caminhando, né, cara? E o Dia Nacional do Podcast, ou o Dia do Podcast no Brasil, ele vem justamente para ajudar nesse processo, né, cara? É um formato que promete bastante, porque dá o poder nas mãos, ou coloca o poder nas mãos dos usuários para que eles escolham o que eles vão ouvir, quando que eles vão ouvir, aproxima o usuário de quem produz, né, transforma o usuário também num potencial produtor, e isso só tem coisa boa para isso, né? Pensa para as marcas, né, cabeça? Como que pode ser bacana
para uma marca, para ela chegar a um público que pode não ser um público gigantesco, absurdo, nível, sei lá, Rede Globo, mas você vai conversar com um público que gosta de um assunto muito específico e esse assunto pode ser bem relacionado ao seu produto ou ao seu serviço. Então, chegar ao seu público por meio de um podcast pode ser bem legal. Aí não necessariamente é uma empresa fazendo o podcast dela, mas uma empresa anunciando em podcasts que atendam o nicho de mercado que ela atua. Ô, Caio, tem um outro ponto, eu acho também, que antes, assim, que eu acho que é a grande graça do formato, que é a questão de, para mim, parecer um rádio, entendeu? A gente que gosta de rádio, e a gente vê isso também nos Estados Unidos, assim, a cultura do talk radio. A gente já falou disso aqui no Ainda Sem Nome algumas vezes, né? Uhum. Acho que parte do alcance e do tanto de marca que está envolvida e pessoas financiando podcasts aqui e lá fora principalmente, tem a ver com essa questão da cultura do talk radio, de você ter seu espaço para dar a sua opinião sem muita amarra, né? Pois e as marcas naturalmente vão se identificar com isso e vão entender que talvez é um espaço ideal para você achar um público. Elas têm que entender que, os anunciantes têm que entender que podcasts, ou vamos pôr de maneira mais geral, iniciativas independentes de comunicação, elas são menos rabo preso, vamos colocar assim, que eu acho que é o grande esquema e que é a grande graça de todo o negócio. Então, assim, sua marca vai estar falando para um público que é altamente ligado nela, mas que também está aberto para criticar e descer a lenha quando for preciso. Pois é, cara, isso aí tá bem alinhado com uma coisinha que a gente vê nos livros de marketing, especialmente num dos livros mais recentes do Kotler, que é o que ele chama de marketing 3.0. Eu não gosto muito da denominação 3.0, eu entendo que é mais um argumento para vender livros, mas a ideia ali vai bem de encontro a isso que você falou, Cabeça. As empresas, elas precisam entender que elas agora devem estar alinhadas filosoficamente, eticamente, moralmente e, claro, socialmente com o seu consumidor. E uma maneira de se aproximar desse consumidor é por meio de publicações de uma maneira mais independente, né, que são produzidas de uma maneira mais independente, aí podcasts, canais de YouTube, blogs, etc. Esses são caminhos. E a gente está aqui com o nosso podcast, que é também um caminho. É isso aí. Vamos. A gente só esqueceu também de uma formalidade, Caio. Desculpa já com esse adiantado, que você que está ouvindo esse podcast fora do nosso site, você pode acessar todas as edições, inclusive as especiais e as regulares, no aindasemno.me. Isso aí. Onde tem os nossos sites, as nossas redes sociais e tudo mais do Ainda Sem Nome. É isso aí. E para começar o nosso hall de recomendações hoje, no dia do podcast no Brasil, Cabeça, eu gostaria de recomendar um aplicativo, um agregador de podcasts que é feito aqui no Brasil. Eu instalei ele essa semana e já estou usando, gostando muito, que é o WeCast. Quando eu havia trocado de aplicativo, mais tarde nas outras recomendações eu vou falar, eu vi o WeCast lá na lista, mas acabei não instalando, porque eu havia tido recomendações de um outro agregador. Mas agora que eu vi que ele é um aplicativo brasileiro, eu nem pensei duas vezes. Eu instalei, tive algumas dúvidas sobre o funcionamento, mandei uns tweets, os caras me responderam praticamente na hora. É muito legal, muito bacana ver isso sendo desenvolvido no Brasil. Ele tem para Android e também para iOS, é o WeCast. O link vai estar nas notas desse episódio e é o aplicativo que eu recomendo. Qual que você usa, Cabeça? Caio, eu tenho usado muito o Stitcher, mas agora, já dada os predicados do iCache, vou considerar seriamente instalar no meu telefone aqui também. Pois é, o Stitcher é muito bacana porque, por exemplo, no caso da minha vida, ele
ele integra com o kit multimídia do carro da minha mulher. Então, se eu estou escutando uma coisa, o Stitcher ele vai sincronizar e tal lá no carro da minha mulher. Mas todos esses, se o seu telefone ele tem uma conexãozinha Bluetooth ou P2, né, de áudio ou de qualquer outra forma, você vai escutar como eu escuto. Eu escuto muito podcast no carro. Uma outra recomendação que aí um ouvinte nosso fez é o Beyond Pod, que é um aplicativo que eu já usei no Android, já recomendei bastante quando eu usava Android, que é muito bacana, muito versátil, tem muita coisa de automação legal, então fica aí uma dica também do Beyond Pod, que é a recomendação do Lucas Almeida. Outras duas recomendações é o Pocket Cast e o Overcast, né? Isso aí, o Pocket Casts é o que eu estava usando antes de migrar para o WeCast. É um bom agregador também, feito lá na Austrália, bem interessante, funciona nos moldes do WeCast. Então, assim, se for para recomendar para vocês, priorize o produto nacional, que é bem legal, o suporte fala a sua língua, o suporte está no mesmo fuso horário que você e você está deixando o seu dinheirinho aqui no Brasil, isso é muito bacana. A outra alternativa é o Overcast, que é feito na Gringolândia, lá nos USA, e também é muito bom. Esses todos, gente, o Stitcher e o Beyond Pod eu já não me lembro, mas esses três últimos que eu utilizei, aí na ordem, o Overcast, depois o Pocket Casts e o WeCast, eles têm suporte para capítulos no podcast. E isso é muito bacana. Eu tenho visto muitos podcasts aplicando a ideia dos capítulos. Algumas edições do Ainda Sem Nome eu já estou colocando capítulos. O que são os capítulos? Por exemplo, eu marco lá aquela introdução onde a gente fala do programa, etc. E se você não quer escutar aquilo, você pula para o próximo capítulo. Aí ele já vai direto no ponto específico que eu marquei, falando que acabaram as introduções. Agora nós estamos indo para recomendação de aplicativos. Aí você quer ver só as recomendações de aplicativos, é só você clicar e escuta as recomendações. Então, esses três, o WeCast, o Pocket Cast e o Overcast, são aplicativos que eu sei que tem esse suporte, né, a capítulos, que eu acho muito massa. Porque também facilita você saber exatamente onde é que estão os assuntos, né? No caso do Ainda Sem Nome, que é curtinho, né, aí não tem tanto esse problema. Mas, por exemplo, tem alguns podcasts que eu escuto que tem quase 2 horas, que às vezes é legal você dar uma puladinha naquela sessão que você não curte 100%, né? Caio, às vezes até a gente tem essa coisa de déficit de atenção, e aí mais uma recomendação, você que não está no nosso supergrupo do Telegram, deveria estar, ainda sem no.me/supergrupo, que lá a gente falou muito sobre isso, né, sobre déficit de atenção e afins, e às vezes a gente não tem paciência para vídeos de 7 minutos e fica pulando para ver as coisas, então eu acho que até com o nosso humilde podcast a separação por capítulos é válida. Pois é. Vamos às recomendações de podcasts, meu caro? Vamos lá. Então, olha só, eu tenho uma lista enorme de podcasts que eu quero recomendar. Eu vou começar por um que eu acho que é muito legal e tem tudo a ver com o nosso tema, né, que é comunicação. É o On The Media. Eu vou fazer recomendações, gente, de 3 idiomas, porque uma das coisas que eu acho muito valiosas nos podcasts é a possibilidade de você aprender outro idioma ou praticar. Então, eu escuto muito podcast em inglês, eu vou recomendar 3 podcasts em inglês e vou recomendar também podcasts em espanhol. Eu tenho desenvolvido nos últimos anos uma relação muito bacana com os colegas pesquisadores aqui da América Latina e do México e escutar podcasts em espanhol me ajuda bastante na hora que eu tenho que conversar com eles, na hora que eu tenho que dar uma aula, como aconteceu em maio. Então foi muito bacana eu ter esse contato. Então a primeira recomendação é de um podcast em inglês chamado On The Media. Ele é produzido pela WNYC, né, de Nova York, e é um podcast que fala sobre jornalismo, o universo do jornalismo. Não só o jornalismo digital, mas também o jornalismo na televisão, no rádio e impresso. Então é muito legal. Eu que fiz só metade do curso de jornalismo antes de me enveredar apenas pelo caminho da publicidade, me interesso bastante e gosto e recomendo. Uma outra recomendação que eu tenho é o 99% Invisible, que é um podcast assim,
é de um primor a produção que dá inveja. Eu já tentei fazer um podcast nos moldes e fracassei miseravelmente, porque é muito difícil fazer do jeito que eles fazem, é verdade, cabeça. É muito difícil, os caras têm muito a manha, e é um jeito que, assim, você nem vê os 20 minutos, ele é bem curtinho mesmo, passar. Então, 99% Invisible, que fala sobre design e tudo que envolve design, arquitetura, etc. A minha terceira recomendação e a última no idioma inglês é o Reply All. Reply All é um podcast produzido pela Gimlet Media. A Gimlet é a mesma produtora que faz, por exemplo, aquele podcast chamado Startup, que é bastante famoso. Sim. Mas eu vou recomendar o Reply All, que é um podcast mais descontraído e que fala do universo da internet. Então, pega um assunto obscuro da internet, alguma coisa da cultura da internet. Por exemplo, a explicação do meme do Pepe lá, eu vi no Reply All. E da apropriação desse meme pela ultradireita americana, supremacia branca, etc., eu também vi lá. Então, é bem bacana. Eu recomendo a audição do Reply All. E agora duas recomendações em espanhol. Há um podcast feito na Colômbia, né, que é muito bacana, que é o Hablemos de Mercadeo, que é muito legal, sobre marketing, é bastante curto também. O Lobson Salgueiro, que é o cara que faz, ele tenta fazer com uma frequência bem grande, então é bem legal e eu recomendo. E é muito bom para você treinar o seu espanhol especificamente sobre marketing. E também sobre marketing tem um produzido na Espanha chamado Marketing Online. Esse é diário, gente, esse é muito bacana, edições diárias, cada dia da semana é um tema, empreendedorismo, marketing na internet, programas de afiliados, etc. Resposta de perguntas da audiência, muito legal, é o Juan Boluda que faz, recomendo muito. E aí, indo para os brasileiros, cara, tem uma lista enorme. O Fala Frila é um podcast que eu gosto, eu acho bem bacana. O Mauro Amaral já vem fazendo podcast, experimentando com isso. Ele trabalha com conteúdo há um bom tempo e dá excelentes dicas. É um podcast muito bem produzido, né? O Xadrez Verbal é um podcast sobre política internacional que, assim, apesar do assunto parecer ser bem distante da maioria de nós, é um podcast excelente. Foi uma recomendação da minha mulher, a minha mulher que conheceu esse podcast e me aplicou nele, agora eu estou completamente viciado, é muito bacana, são quase 2 horas semanais falando de conjuntura internacional, para a gente entender o que está acontecendo nas relações entre os países, isso é muito bacana, recomendo mesmo. Para espairecer, porque ninguém é de ferro, e para rir pra caramba, eu recomendo a audição do Decrépitos. O Decrépitos é um podcast feito por 3 camaradas, 2 deles, cabeça, eram membros da UDR daqui de Belo Horizonte. Então, se você curte a UDR, dá uma googladinha aí, vê se você curte a onda da UDR, você vai ver qual que é a onda também do Decrépitos. Por exemplo, a última edição do Decrépitos, eles ficaram quase umas 2 horas respondendo testes da Capricho. Eu achei a coisa mais engraçada de todas e novas gírias potenciais aparecendo. Por exemplo, derrapar na gala. Se você curte esse tipo de humor, eu recomendo veementemente que você escute o Decrépitos. É muito bom o podcast. Os caras que fazem são muito bons de serviço, né? Daqui de Belo Horizonte, cara, eu recomendo o Movimento UX, feito pela Isabela de Fátima. Eu tive o prazer de participar de uma edição do Movimento UX, fala de experiência do usuário. Cara, podcast também muito bem produzido, entrevistas muito legais, né? Você pode escutar a partir da edição número 2, que a edição número 1 foi comigo, aí você pode escutar a partir da número 2. Mas é muito bom mesmo. A Isabela está investindo em podcast, ela também acredita nesse formato e eu acho que é muito bacana. Um outro podcast que eu recomendo também é o Verso da Prosa. O Verso da Prosa, ele é produzido no interior de Minas pelo Leobaldo, também com seus colegas. O Leobaldo é jornalista de rádio, é um cara muito bom e esse é um podcast de literatura. Você vai aprender muito sobre livros, a literatura, especialmente literatura brasileira. Poxa, eles mandam muito bem, é gente que entende do assunto, é gente que dá aula de literatura,
falando sobre livros. É muito legal. E aí, temos agora, eu tenho, né, 3 referências que são bem nos moldes da transição do rádio para o podcast. Que são podcasts que tem um ritmo bem diferente, com muita intervenção de efeitos, uma edição primorosa, um ritmo bem assim, é quase uma rádio FM. Que são o Ultra Geek, o Radiofobia e o Anticast. Desculpa, o Anticast nem tanto, né? Mas o Ultra Geek e o Radiofobia, principalmente, eles são muito nessa onda assim, da Rádio FM, né? O Anticast, discussões também muito legais, bem profundas. Tem um episódio que eu gostei muito do Anticast. Olha só, o Anticast, eles fazem umas coisas bacanas com o pessoal, por exemplo, do xadrez verbal. Então, no momento que teve o Panama Papers, eles fizeram uma coisa em conjunto. No momento também que teve o golpe na Turquia, né, eles fizeram uma coisa em conjunto. Foi muito legal. Então, o Anticast é um podcast muito bacana. Um episódio que eu gostei muito foi o do Chuck Palahniuk, que é o cara que escreveu o Clube da Luta. Então tem uma discussão lá de quase 2 horas também sobre a obra do Chuck Palahniuk, que é muito bacana. E por fim, do pessoal do Anticast, o Projeto Humanos, que eu imagino aí, o Cabeça vai falar de um podcast que vai muito nessa onda do storytelling, da comoção e de histórias envolventes, histórias reais. Esse é uma versão brasileira não diria uma versão brasileira, mas é assim, uma adaptação do formato para a nossa realidade. Então fica aí, poxa, eu dei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 recomendações de podcasts, cara. Poxa, falei demais, hein, Cabeça? Muito bem, Caio. Muito bem. Eu até fico agora diminuído. Que nada. Sacanagem. Eu vou deixar então as minhas sugestões, e muito embora algumas sejam muito parecidas com o Caio, depois de 14, Caio, eu fiquei até um pouco diminuído. Mas vamos lá. A primeira é o podcast do Farol Jornalismo. O Farol Jornalismo, para quem acompanha o Ainda Sem Nome, é uma iniciativa que a gente gosta muito. Já entrevistamos o Moreno Osório, que é um dos cabeças atrás, sem trocadilho, um dos cabeças do Farol Jornalismo. Todo podcast tem seu cabeça, tá vendo? Sem trocadilho de novo. E ele faz junto com a Marcela, então o produto, a newsletter é muito bacana, e ele começou uma rodada de entrevistas que virou a primeira temporada do podcast do Farol Jornalismo, que é feito junto ou uma iniciativa da Bárbara Níquel do Coisas que a gente cria, que também é um podcast super bacana de entrevistas lá do Sul, e eu recomendo fortemente. Internacionalmente, cara, eu sei que só porque eu não gostaria de deixar passar, tem o The Ezra Klein Show, porque eu sou um fã do Vox e do Ezra Klein, que é o editor-chefe, e também é um podcast com entrevistas de 1h30, então é daqueles que quando você fala da necessidade de ter capítulo, esse é um que certamente, até para referências futuras, é importante ter a capitulação do podcast, eu diria isso, Caio? Eu também diria capitulação do podcast. Isso. E tem também o The Art of Photography, que na verdade ele é um podcast em vídeo, mas eu vou pôr também na categoria porque eu costumo baixar e costumo ver, que também é uma iniciativa do Ted, esqueci o nome, Ted Forbes, eu acho, se não me engano. E ele começou... É interessante ver Ted Forbes, exatamente. É interessante ver a construção do podcast, porque ele fez a transição de ter um trabalho e um podcast para viver só do podcast, do produto que ele criou ali atrás. E eu acho isso super bacana, assim, é um objetivo super válido. E tem o nosso queridinho de todos os tempos, que é o This American Life, que é a sua referência em relação... ao Projetos Humanos, né, cara? Isso, exato. O This American Life é inacreditavelmente foda. É um projeto que eu gostaria muito de tentar fazer um similar, assim, o jeito que eles contam as histórias, o jeito que você se envolve com qualquer assunto que eles falam, desde da mulher que sofreu mutilação genital quando ela morava no Paquistão, até o advogado trabalhista que foi obrigado a fazer a defesa de um cara que cometeu um pequeno roubo
e você se envolve com todas as histórias. O jeito que eles contam é impressionantemente foda. E eu acho que vale muito a pena você acompanhar estes podcasts. Naturalmente, todos eles estarão nas notas do episódio, né? Sim. E o mais legal, o que a gente pediu para os nossos mecenas mandarem suas contribuições, o Lucas Almeida mandou as dele. E a gente vai citar aqui também, né? Isso aí. A primeira recomendação que o nosso amigo Lucas mandou, que ele é um dos nossos colaboradores, um dos nossos mecenas, foi o Nerdcast. O Nerdcast que seria talvez o único grupo, ou o único conjunto de camaradas que vivem de podcast. Mas é claro, eles não fazem só podcast, eles fazem conteúdo para YouTube, eles fazem um monte de outras coisas, mas é uma galera que já vive de conteúdo e faz uma coisa bem na onda do Rádio FM. Então, se você gosta daquelas recomendações tipo Ultra Geek ou Radiofobia, você vai gostar do Nerdcast também. Provavelmente você já escuta o Nerdcast, né? O Lucas também recomendou o Onda Mídia e o Farol, né, cara? Isso. O Lucas... aparentemente ele tem as mesmas referências que a gente endossa isso. Isso aí. Além destes, o Lucas recomendou o Pod Sem Fio, da Garota Sem Fio, né? Que é muito bacana. Ela tá aí desde, já vai para, sei lá, uns 10 anos falando sobre PDAs e etc. Mais do que 10 anos, né? Então ela tem o podcast dela e tem também uma coluna na Rádio CBN, se eu não me engano, de Curitiba. Então ela tem o podcast dela. E ela também tem um canal do Telegram, que se você faz parte do nosso supergrupo, você já viu recomendação porque alguém já recomendou lá. Há também um podcast que o Lucas recomenda, que é o Rapadura Cast. O Rapadura Cast fala de cinema. E aí, gente, sobre cinema, devo dizer uma coisinha para vocês. A rede que, dentre outras coisas, apoia a produção de podcasts e está ajudando aqui na produção do Ainda Sem Nome, lá, rede.bz, está fazendo umas traquinagens e em breve teremos novidades em termos de podcasts de cinema. Então fiquem espertos aí que tem uma galera já trabalhando no assunto, viu? Então o Rapadura Cast vai nessa onda aí. Ficou a dica aí e inclusive a pressão para a galera mandar ver no projeto que eu já sei que está sendo desenvolvido. O Lucas também falou do SciCast. Aham. E falou de um tal de Ainda Sem Nome, Caio, que eu confesso que fico muito honrado. Fico também bastante feliz que o Lucas tenha nos recomendado. É isso aí, Lucas, tamo junto. Essa é a meta da recomendação. E tem o Braincast, o podcast Comentaristas da CBN. O Xadrez Verbal. Xadrez Verbal, eu diria que tá ali, é um excelente exemplo de podcast brasileiro. Eu acho, Cabeça, dado a profundidade e a abrangência dos temas, etc., que estaria aí no hall dos melhores, se não for o melhor podcast nacional. Muito bem. É difícil, né, cara? O tema não é dos mais fáceis, né? Pois é. A briga é forte com o Ainda Sem Nome, que é o melhor podcast sobre comunicação digital do Brasil. E é isso eu falo sem a menor modéstia. Mas o Xadrez Verbal, os caras falam de um assunto mais amplo e ao mesmo tempo mais difícil de falar e falam muito bem. E finalmente o Lucas recomenda o English as a Second Language. O Escriba Café e o GugaCast. Pois é, olha, novamente aí aparecendo podcasts para que a gente entenda que dá para aprender um outro idioma escutando a galera falar esse idioma. Eu me lembro muito de um cara que eu conheci na minha graduação, ele fez jornalismo, hoje trabalha, se eu não me engano, em Brasília. O Edson Moreira, o Edson Montanha. Ele fez jornalismo sendo deficiente visual, ele é cego. E uma coisa que eu aprendi com o Edson é que ele é fluente em inglês, ele é um cara totalmente fluente em inglês, e o que ele me disse que ele aprendeu inglês sintonizando as rádios naquelas ondas curtas. Lembra disso, Cabeça, que tinha esse negócio? Lembro. Pois é, isso é numa época pré-podcast. Agora que você tem podcast, você pode fazer como o Edson, que aprendeu inglês escutando rádio de onda curta, você pode aprender inglês ou espanhol ou qualquer outro idioma que você quiser escutando podcasts. Tem podcasts dedicados ao aprendizado e tem aqueles que você vai na cara e na coragem tentando entender como é que funciona o idioma escutando gente falar. Eu acho isso muito legal, cara. Cara, e eu
Aí eu tenho que fazer a meia-culpa, Caio, porque eu lembro que você me mandou uma recomendação outro dia, e eu falei, putz, bicho, mas espanhol eu entendo, mas não entendo daquele jeito. E, enfim, se eu escutar 100 vezes, eu vou começar a entender, né? Pois é, a recomendação que eu fiz para o Cabeça pode ser de interesse de todos vocês. É uma palestra que o Juan Boluda, lá do Marketing Online, ele deu falando de dicas para iniciar uma campanha de crowdfunding, tipo Kickstarter, né? Então ele fala do que você tem que se preocupar na hora que você vai fazer uma campanha, dos ciclos dessa campanha, que ela tem diferentes momentos, né? Então ele dá umas dicas bem legais. E é uma palestra que ele deu em espanhol. Eu recomendo, eu gostei muito. E, enfim, mas eu sou suspeito para dizer porque eu amo o idioma espanhol e gosto muito de escutar as coisas em idiomas diferentes. Me faz manter a cabeça ativa, né? Mas é isso, né, Cabeça? O que mais as pessoas poderiam fazer nesse dia do podcast no Brasil? Você que está escutando esse episódio, você provavelmente curte podcast e toda vez que você fala de podcast, eu tenho certeza que muita gente fala, mas o que é podcast? O que é isso? Né? Então, a galera que organiza o Dia Nacional do Podcast ou o Dia do Podcast no Brasil deu algumas recomendações. Eu vou listar aqui algumas coisas que você pode fazer. Você pode, por exemplo, apresentar um podcast para amigos que não conhecem podcast. Aí é simples, dá uma tweetada com a hashtag Dia do Podcast e dá a sua indicação para a pessoa poder escutar. Ela vai poder escutar ali na janela do navegador mesmo e conhecer esse formato. Isso pode ser muito bacana. Você pode usar também uma câmera, um microfone e perguntar a qualquer pessoa sobre seus podcasts favoritos e postar o vídeo numa rede social. É isso aí. Olha só que bacana essa iniciativa. Vale Instagram, vale Facebook, vale Twitter, enfim. Vale Snapchat, embora as pessoas não vão ver, mas beleza. Pois é. Repetindo o que foi feito na primeira dica, você pode reforçar o uso da hashtag Dia do Podcast. Então, para que as pessoas saibam que exista isso. Quem sabe, né? Ao longo do dia, essa hashtag entra nos Trending Topics. Vai ser muito bacana. Você pode também trocar as fotos de perfil por imagens relativas a podcast. Isso, e a gente tem uma, né, Cabeça? Vai estar nas notas desse episódio, você pode baixar. Eu já vou trocar a minha para que fique com essa imagem durante o dia de hoje, para que as pessoas lembrem que existem os podcasts que podem escutar. E você pode explicar para alguém o que é podcast, e aí você vai ajudar muita gente, inclusive a gente, porque as pessoas têm uma certa dificuldade em entender a mídia, o que é completamente normal e esperado, eu diria. Pois é. Para ajudar nesse problema também, né, a gente vai colocar uma colinha para você nas notas desse episódio para você repassar para as pessoas que você quer aplicar no mundo do podcast. Duas coisas muito legais que se complementam é compartilhar o seu podcast favorito com alguém que você curte, né? Com alguém que você seja amigo. E, mais importante, enviar um feedback para os podcasts que você ouve. Manda uma mensagem para os caras, manda uma mensagem para a gente, para os outros podcasts que você escuta, para mostrar que você está engajado. Porque às vezes as pessoas, igual a gente, né, Cabeça? A gente tem um número de downloads muito maior do que o número de colaborações, de contribuições, de comentários. Então você que está aí escutando e que fala, eu não tenho nada para colaborar e não sei o quê, manda uma mensagem, dá o seu salve. Isso aí é muito importante para a gente, por exemplo, poder saber quem é você, quem que escuta podcast, né? E o que você espera também do podcast que você gosta e escuta, né? Isso aí. E aí você também pode avaliar todos os podcasts que você ouve no iTunes, por exemplo. Isso aí a gente fala todo episódio. A gente sabe que às vezes é meio um saco você ficar ouvindo isso, mas é fundamental para o sucesso do podcast. Mais avaliações no iTunes significa que ele vai aparecer para mais pessoas e aí é uma bola de neve, é um ciclo virtuoso. E uma coisa que a gente recomenda também, né, Cabeça, é assinar um podcast diferente. A gente te deu essa pancada de recomendações hoje aí para justamente você, poxa, talvez esse daqui pode ser interessante, eu vou assinar e vou ver qual é. E assina e vê qual é e comenta sobre ele de novo usando a hashtag Dia do Podcast. Essa hashtag é bacana, gente. Vamos fazer esse negócio bombar hoje aí, hein? Isso, e finalmente você pode incentivar a criação de novos podcasts, você pode fazer o seu podcast. A gente estava aqui falando no começo do episódio. O importante é você ter a ideia e eu acho que o principal é você perder a vergonha, porque é uma coisa que aconteceu muito com a gente
de você ficar com vergonha de mostrar o seu produto, de mostrar a sua voz, porque, de certa forma, eu diria que você está quebrando a barreira, né? Você está desarmado ali, apresentando a sua opinião. E, enfim, eu acho que isso é a principal coisa que você tem que ter na cabeça. Não tenha medo de dar sua opinião e de se expor desta forma. Lógico que uma das coisas que mais aparece quando você vai criar um novo podcast é a questão do equipamento. E isso aí a gente sabe que pode ser um problema, mas aqui mesmo no Ainda Sem Nome a gente fez milhares de edições, eu usando o microfone do telefone, o microfone do computador. Hoje a gente tem uma estrutura um pouquinho melhor, que são os Yeti, os microfones Blue Yeti, que são sensacionais num preço altamente competitivo, né, Caio? Eu diria. Isso. E aí você pode aumentar, enfim, os gastos e o investimento disso aí, até dá para levar alguém para a lua com isso. Mas não é necessário. O que importa é começar, né, cara? Isso. E eu vou aproveitar o ensejo que você falou de perder o medo, e eu vou perder o medo de falar de algumas coisas que eu estou fazendo, cabeça. Se você curtiu essa onda de criar podcasts, e se você está em Belo Horizonte, procure a Rede. A Rede está investindo na criação de podcasts. Nós temos a vontade de incentivar essa nova mídia, esse novo formato. E se você tem uma ideia bacana, entre em contato com a Rede, vamos produzir isso junto. Eu nem falei com ele, mas o Renato Silveira, do Cinematório, ele está planejando fazer uma coisinha. Lembra que eu falei anteriormente sobre um podcast de cinema que está sendo produzido? Pois é, galera, fique esperto porque vai ter coisa legal aparecendo aí, oriunda da Rede. Então, o mundo dos podcasts, ele precisa de mais gente produzindo, mais gente consumindo, e é para isso que serve o dia de hoje, né, Cabeça? É isso aí, a gente recomenda muito que você utilize a hashtag Procure por Podcasts. É uma mídia legal demais, é uma mídia que vai te acompanhar, sendo bem clichê mesmo, mas vai te acompanhar no seu deslocamento para o trabalho, e é um retorno que a gente tem muito dos ouvintes do Ainda Sem Nome, né, Caio? Que as pessoas escutam o podcast indo para o trabalho, no deslocamento, enfim. Esse foi inclusive um dos motivos para a gente reduzir o tamanho do podcast para meia hora. Hoje a gente está estourando um pouquinho, porque a gente entende que vai mais ou menos aí, meia hora, 40 minutos, o seu deslocamento de casa para o trabalho ou de casa para a faculdade. Então, esse é o tamanho das edições do Ainda Sem Nome. É isso aí. E, cara, sério, escutem podcasts porque vale muito a pena. É isso aí. Podcast é da hora, pessoal. Podcast é da hora. Caio, boa sexta, bom fim de semana pra você. Isso. E feliz dia do podcast para todos nós. Feliz dia do podcast e um pedido a todos, não derrapem na gala. Nossa. E na segunda-feira a gente tá de volta, terça-feira, né, que é o dia de publicação, com nossa edição regular do Ainda Sem Nome. É isso aí, cabeça, até lá. Até lá, valeu, um abraço.